Abra sua Bíblia aí. 2 Samuel, capítulo 11. E desta feita nós vamos ler os versos 4 e o verso 5. Se você caiu aqui, né, chegou aqui por acaso, nós estamos estudando o texto de 2 Samuel, capítulo 11, e o verso 1 até o verso 27, que tem como tema aqui o nosso estudo, o adultério de Davi e a morte de Urias, ou a queda de Davi. Já trabalhamos ao total 3 tópicos, e desta feita será o 4º tópico, a consumação do pecado, nesse caso, o adultério de Davi com Batseba, versículo 4 e 5. Eu vou fazer a leitura aqui desses 2 versos e em seguida eu vou fazer a exposição, primeiro do verso 4, depois do verso 5, e vou trazer o questionamento, né? O que isso tem a ver com sua vida? O que isso tem a ver com minha vida? A partir da vida de Davi, a partir desse ponto aqui do texto, o que eu posso extrair e aplicar ao meu cotidiano, né? Que eu possa aplicar à minha vida, que lições eu posso então extrair. O texto diz assim: então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou, versículo 5, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então vamos entender o que esse versículo aqui, o que esses 2 versículos, o que nós podemos extrair a partir da exegese. Vamos estudar então e fazer a interpretação verso a verso e depois as aplicações. Primeira coisa que nós devemos aqui entender, o resumo do versículo 4, né? Como nós vimos na leitura, o resumo é que Davi, ele vai mandar buscar Batseba e vai se deitar com ela. Nesse caso, ele vai coabitar com ela, ou poderíamos dizer, vai se relacionar matrimonialmente, no entanto, de uma forma adúltera, por ela ser então casada. Ela já tinha então um marido. Nós vamos aprofundar já isso, que é o verso 4. Então o texto começa assim, o versículo 4. Logo na primeira parte o texto diz: então Davi mandou buscá-la. Você vai ver que essa palavra mandou, você vai ver que ela aparece de forma repetida no texto, né? Na próxima parte do texto eu vou trazer quantas vezes essa palavra mandou ela aparece, né? Quando nós formos expor a nossa 5ª parte do estudo, versículo 6 até o versículo 13. Mas aqui o texto diz que Davi mandou buscar ela. Na parte anterior nós vimos que Davi contempla então Batseba tomando banho e no seu interior ele a deseja, né? Aqui nós temos a sua ação para com a situação. O texto diz que ele mandou buscar Davi aqui, então ele vai usar a sua autoridade real, lembrando que Davi, ele era um rei. E eu queria lembrar também que a obra que eu estou utilizando como base para o nosso estudo sobre esse texto aqui de 2 Samuel é essa obra do Charles Swindoll. É uma coleçãozinha sobre os heróis da fé. E aqui esse livro é especificamente sobre Davi, estou utilizando ele então, né? Então, voltando ao texto, então Davi mandou buscá-la. Davi aqui usou sua autoridade real para que ele pudesse satisfazer ali o seu desejo pessoal. Nesse caso, um desejo carnal, já que ele desejou aquela mulher. O interessante, como vimos na parte anterior, é que Davi, ele sabia que Batseba era casada. Mas, versículo 3, se você voltar aí, o versículo 3, você vai ver que ele sabia que ela era casada. Mas ainda assim, Davi manda buscá-la, como nós vemos aqui no versículo 4. Na continuação, o texto diz assim: e ela foi até ele. O texto aqui não detalha qual teria sido a reação de Batseba. Se uma reação de contrária ao que estava acontecendo, né, dela ir até a presença do rei. Também, nesse primeiro momento aqui, o texto não deixa claro se quem foi enviado ali para levar Batseba até Davi, se
teria dito, ou se o próprio Davi teria dito a pessoa que também mandou para buscar Batseba o que aconteceria. Então o texto não relata aqui, não traz o detalhe de qual teria sido então a relação, a reação então de Batseba diante da situação. Existem debates, né, debates explorativos, né, sobre o texto, né. Por exemplo, entre alguns estudiosos, alguns eles veem a situação, essa parte aqui do texto, como se Batseba ela tivesse tido se submetido de forma forçada, então teria sido uma submissão forçada ao poder do rei, à autoridade do rei, lembrando que Davi, então, ele era o rei. Então alguns defendem que ela foi, né, de forma, ela se submeteu forçadamente a ir até o rei, devido ele ser o rei. Outros então sugerem que ela foi voluntariamente, né? Ela foi até o rei, era uma espécie de reconhecimento, de prazer, né? A pessoa ia até ali, a presença do rei, seria lisonjeoso, né? Seria algo assim, seria algo de elogios, né? Ser conduzido à presença do rei. No entanto, aqui ela era mulher, né? Então assim fica complicado. Mas o foco aqui do texto, como nós vemos, né, nós vimos aqui que ambos são culpados. Não existe aqui, então, dentro do texto, inocente e culpado. Ela também, de certa forma, ela vai ser culpada do que aconteceu. Ela é culpada do que aconteceu. O adultério foi entre os dois, né, Davi e ela, né. O foco do texto aqui o foco do texto aqui é voltado para Davi, né? No processo da história, nós vemos que, primeiro, ele contempla ela, que foi a parte anterior do nosso estudo. Davi vê ela, né, tomando banho ali. E o texto diz, no verso 2, que ela era muito bonita. E aí Davi deseja possuí-la como mulher, né? E aí, agora na parte do texto, ele manda buscar ela, e ele na sequência dos fatos, nós temos que ele se deita então com ela, né, que é a sequência do verso. O verso diz assim: e ele se deitou com ela. Aqui nós temos então a consumação, então a consumação do adultério, que foi então a coabitação. Os dois tiveram então, se relacionaram como homem e mulher, mesmo ela sendo casada, né? Uma coisa aqui que o texto não traz, o que nós observamos aqui, é que o texto não apresenta uma linguagem de afeto, nem apresenta uma linguagem de amor entre Batseba e o rei Davi. Também aqui nós não vemos um relacionamento anterior, né, um envolvimento para que chegasse então até essa situação. O que nós observamos no texto é apenas o ato físico, né, a coabitação entre Davi e Batseba, né? E outra coisa também, o texto aqui, o que nós observamos a partir da leitura descritiva do texto, é um ato seco, um ato sem romantização alguma, né? O romance que existe, né, entre um homem e uma mulher, você não contempla esse romance aqui presente no texto, né? O texto apenas vai focar na gravidade do pecado, no adultério em si, né? O texto ele destaca então esse adultério entre Davi e Batseba. O texto continua e diz assim, na continuidade do texto: pois já havia se purificado de sua menstruação. Então, Batseba teria menstruado e com isso ela fez um ritual, né, que era praticado, né? Levítico capítulo 15, versículo 19 a 30, vai nos trazer esse ritual de uma forma detalhada, né? E ela havia feito então esse ritual. Logo que fica subentendido, né? É que ela então não estaria grávida do seu marido, que seria então Urias, porque ele se encontrava na guerra, né?
E aí a consequência é que essa gravidez que virá no verso seguinte, a gravidez que virá, não vai poder ser atribuída a Urias, já que ele não se encontrava, inclusive ela passou por esse processo de purificação. O que resta é que o filho é, então, do rei Davi, e não resta dúvidas a isso. Daí, na sequência do texto, no relato do texto, nós contemplarmos agora a tentativa que será a próxima parte do texto, né? A tentativa de Davi encobrir o pecado, e eu vou dividir em várias partes essa parte, porque eu quero explorar versículo por versículo, parte por parte. E aí o texto diz que após o fato, né, após Davi ter coabitado ali, se relacionado com homem e mulher com Batseba, o texto diz que depois ela voltou para sua casa. A narrativa vai terminar da mesma forma que ela foi até lá, de forma fria e seca, sem muito sentimento. O texto termina da mesma forma, né? Sem diálogo, sem emoção. Batseba, ela volta para sua casa, então, lembrando que ela era uma mulher casada com Urias, né? Ela volta para sua casa e Davi, então, segue sua vida como se nada tivesse, então, acontecido. E ele era o rei. E aí nós chegamos ao versículo 5, que será, nós veremos, então, a consequência do que aconteceu, né? Na vida de Davi e na vida de Batseba e, como consequência, na vida do seu esposo Urias, que é a sequência do texto, como nós vamos ver no próximo tópico. Mas a consequência aqui, que o verso 5 vai nos trazer, é que dessa coabitação adúltera entre Davi e Batseba vai gerar, então, uma gravidez. O texto diz o seguinte: a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. A mulher engravidou. O texto em hebraico, ele é seco e direto. Não tem muito ao que dizer. O texto diz assim: e a mulher concebeu, né? Aqui não há emoção, o texto não faz pré-julgamento, um julgamento explícito. Apenas nós temos, então, o fato em si, né? A gravidez foi consequência do ato cometido no versículo 4, como acabamos de ver, né? Uma gravidez, então, fora do casamento, né? E essa gravidez é fruto do adultério, já que seu esposo Urias se encontrava na guerra, né? E aí tem uma observação a ser feita. Esse fato que aconteceu, ele traz uma consequência para ambos, para Davi e também para Batseba, de acordo com a lei. Por quê? Porque era um pecado grave. E esse pecado tinha como consequência a pena capital, a pena de morte. Nós vamos ver isso no texto de Levítico, mais precisamente no capítulo 20 e o verso 10. O texto diz assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto. Tanto o adúltero, quer dizer, o homem, quanto a adúltera. Então, ambos, a pena seria a pena capital, a morte pelo ato, então, pelo ato do adultério. Nós temos um texto bem interessante, que é o texto da mulher pega em adultéria, que Jesus, ele ali se depara com aquela situação e leva uma mulher até Jesus para que ele trouxesse ali o veredito de condenação sobre aquela mulher, mas Jesus vai dizer: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e todo mundo, e ali a mulher é salva. No entanto, o que eu quero observar é que naquele texto ali, no encontro de Jesus ali, que levaram aquela mulher, não há o homem, né? Nós só nos deparamos com a mulher ali, cumprindo o texto de Levítico, mas eram para ter sido levado ambos, mas não foram, né? Só foi levado, então, a mulher naquele texto em específico, só para a gente ilustrar aqui, só para a gente aprofundar, né? Pegar exemplos para o que está acontecendo aqui na vida de Davi e Batseba. E o texto diz assim: e mandou dizer a Davi. No caso, ela vai mandar um mensageiro, né? Batseba, ela vai enviar, então, uma mensagem ali, um mensageiro, alguém para levar a mensagem, né? E aí a observação é que ela não vai
pessoalmente, né, levar a mensagem, o que teria então acontecido com ela, como consequência, que nesse caso em específico foi a gravidez, né? E aí a pergunta é por que ela não foi pessoalmente. Existem várias explicações que buscam se trazer por que ela não foi lá pessoalmente e dizer, ó, rei, engravidei, deu errado os seus planos. Por que ela não foi? Algumas pessoas consideram que o fato dela não ter ido foi devido ao medo, né? Ela teve medo de toda a situação, de tudo que aconteceu, né? Ou mesmo vergonha, né? Teve vergonha do acontecido. Pode ser também reconhecimento da gravidade da situação ali, ou alguns argumentam que por respeito ali diante da autoridade do rei. Ele era o rei, então não cairia bem para ele, né, uma mulher o procurar, e mais uma mulher grávida, né? E aí nós temos a mensagem que Batseba, então, o texto diz que ela mandou dizer, nós temos a mensagem, então, que ela manda dizer ao rei Davi, e a mensagem é assim, estou grávida. É uma mensagem curta, é uma mensagem direta, ela não faz arrudeio da situação, né? Ela simplesmente chega para Davi e declara, então, sem arrudeios, que é o que teria acontecido com ela, nesse caso aqui, a gravidez, né? E aí, então, ela coloca Davi sobre a parede, o pecado voltando ali. E também outra coisa, se o texto diz que ela havia se deitou com ele após ter se purificado de sua menstruação, logo, para que ela engravidasse, para que aparecesse grávida, a próxima menstruação não teria vindo. Então, nós temos um período de tempo, né? Um período de tempo depois do acontecido. O interessante é que, como eu disse, Davi seguiu a vida dele, ela voltou para casa dela. No entanto, agora com a consequência, ela coloca ali Davi sobre a parede. O pecado volta para atormentar Davi, né? Ainda vai vir mais à frente, quando a gente abordar mais lá na frente o profeta, quando o profeta for até ele e confrontar ele pelo seu pecado. Então nós temos aqui Davi sendo colocado na parede, né? E ele não vai poder ignorar a situação que foi produzida por ele mesmo, né? E aí nós temos as consequências, né? As consequências então chegaram à vida de Davi, né? Ele fez o ato e aí chegou as consequências. E aí nós finalizamos então essa parte do texto. Na próxima parte do texto nós vamos explorar o verso 6 até o verso 13, mas dividido em partes, né? Dividido em partes. Mas aqui, o que nós podemos então extrair desse texto, extrair do verso 5, do verso 4 e do verso 5? Que lições nós podemos tirar dessa situação, desse ponto aqui do nosso estudo, para nossas vidas? Que lições? E um aqui fica claro, né? Davi tinha poder. Ele era o rei, né? E aí, no entanto, o que Davi não tinha? Temor, né? Temor de Deus, né? Então, assim, o poder dele acabou se tornando instrumento de pecado. Então, qual é a aplicação? O poder sem temor de Deus se torna instrumento de pecado. Você vê que ele, usando ali o seu poder, o texto logo no verso 4 diz, Davi mandou buscá-la, né? E qual é então a reflexão? A observação que eu e você devemos fazer é que Deus, ele cobrará tudo que colocou em nossas mãos, tudo que ele lhe deu. Você é mordomo dele. O que você tem, aonde você chegou, né? Você é mordomo de Deus, né? E aí você não pode usar aquilo que Deus te deu para que se torne instrumento para que você viva uma vida pecaminosa, mas ao contrário, tem que levar você a uma vida de santidade, a uma vida que agrade então a Deus. Lucas, no capítulo 12, versículo 48, ele diz assim, né? A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito se confiou, mais ainda se pedirá. Então veja que haverá então um dia em que precisaremos prestar conta, né? Prestar contas diante do nosso Deus sobre o que nós fazemos com aquilo que ele nos deu. Então fica essa primeira aplicação. O poder sem temor de Deus se torna instrumento de pecado. A outra aplicação aqui é que a ausência de resistência
não justifica o pecado. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O fato de você não resistir ali à tentação, que foi muito grande, né? A situação foi muito... o pecado ali foi muito chamativo, né? E você não conseguiu resistir. E aí você não vai poder justificar por causa disso, né? O seu pecado. Então a ausência de resistência não justifica o pecado. Serve para Davi, serve para a gente, serve também para Batseba. O texto diz, e ela foi até ele, né? E Davi, nós contemplamos que ele não conseguiu ali resistir àquela visão que ele teve e logo mandou buscar ela, né, para se deitar com ela, para coabitar como maritalmente, mesmo sendo uma coabitação adúltera, né? Então ela foi até ele, né? Porque aqui nós podemos usar um exemplo bem interessante ainda no Antigo Testamento, que é o exemplo de José. Mais precisamente em Gênesis no capítulo 39, versículos 7 ao 20, nós vemos que José, ele é levado à casa de Potifar ali como servo, e ali ele passa a trabalhar ali, governar ali e ter grande prestígio naquela casa. No entanto, você vai ver que a mulher de Potifar, ela vai até Davi e ela tenta de todas as formas se deitar com ele. Ela se sentiu atraída, como aconteceu com Davi. No entanto, a reação de José foi diferente da reação de Davi. Enquanto Davi tomou todas as providências para coabitar com aquela mulher, ao contrário disso, José, ele fugiu. Ele fugiu daquela mulher, né? Pagando um alto preço, inclusive sendo levado até a prisão, né? Então, é daí a nossa aplicação, né? Que a ausência de resistência não justifica o pecado. E nós temos um grande exemplo, um grande herói da fé, que é José, que resistiu, então, à mulher de Potifar. Qual é, então, a reflexão? É seu dever, é meu dever, é dever do servo de Deus, do cristão, né? Resistir ao pecado, resistir à prática da pecaminosidade ou errar o alvo. Por quê? Porque isso desagrada então a Deus, né? No texto de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele então fugirá de vós. Então só tem duas opções para que você consiga resistir à tentação: é fugir. Não há outra alternativa. E se você ficar e continuar observando, a outra opção é que você vai cair, como aconteceu então com o rei Davi. E aí nós temos então a nossa terceira aplicação. Então, primeira aplicação: o poder sem temor de Deus se torna instrumento de pecado, e a ausência de resistência não justifica o pecado. Nossa terceira aplicação é a seguinte: o pecado consumado afasta o homem de Deus. Então, quando você dá vazão à sua natureza humana e você peca contra Deus, né, após consumar esse pecado ele afasta você de Deus, né? E o texto diz que Davi consumou ali o ato e ele se deitou com ela, logo consumou ali o pecado, afastando ele da presença de Deus, da sua intimidade com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua vivência com Deus. Por quê? Por causa de um desejo, né? E qual é a reflexão aqui, né? Qual é a reflexão? A reflexão para que você, para mim, para você, é que nós passemos a viver cada dia mais uma vida de comunhão com Deus, né? Porque se nós dermos vazão ao pecado, se você der lugar ao pecado, a consequência é que isso vai romper a sua comunhão para com Deus, que foi isso que o pecado fez. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então veja, vai destituir você, vai distanciar você, que foi o que aconteceu no Jardim do Éden, então, da presença de Deus, da glória de Deus. Então, fuja do pecado, resista então ao pecado. E a nossa última aplicação, nossa quarta aplicação, e dentro do estudo, nossa 11ª aplicação. Veja, de um texto já tirei 12 aplicações, 12 lições para a minha vida e para a sua vida. E se você não tiver ainda dado sequência no estudo, eu estou botando parte a parte aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá o estudo está completo. Então você pode voltar
aí ir direto no Instagram, no Facebook ou no YouTube e ir parte por parte. Eu dividi em várias partes, então tá tudo completinho. Vai aí e volta e vai do começo se você chegou apenas agora. Nossa quarta e última aplicação é a seguinte: o pecado oculto gera consequências visíveis. Por que o pecado oculto? Nós contemplamos que Davi coabitou com ela ali, possivelmente alguém sabia, mas foi oculto. A ampla maioria da população ali do seu reinado, né, não sabia, né, do que aconteceu. Talvez poucos ou quase, ou no mínimo de pessoas ali que tinham mais intimidade com ele, talvez tivessem entendido o que estaria acontecendo, né? Mas a grande maioria não. E aí o que acontece? O pecado foi oculto, né? Mas gerou consequências visíveis. O texto no verso 5 vai dizer que a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, veja, a consequência, ela se tornou visível, que foi a gravidez de Batseba. Então, com isso, o que nós entendemos? O pecado, ele não permanece escondido por muito tempo. Você pode ocultar: pequei, transgredi a lei de Deus, né? Cometi um ato contra a santidade do meu Deus, e aí você pode ocultar, ou de pessoas, né? Nesse caso o sexual, normalmente o adultério, essa questão da fornicação entre jovens, por exemplo, né? Você pode acontecer várias coisas, né? Beber, fumar um cigarro escondido, né? Jogar, qualquer coisa que transgrida a lei de Deus, qualquer situação, qualquer ato que transgrida a lei de Deus, né? E aí pode permanecer ali oculto, mas o pecado, ele não vai ficar oculto para sempre, né? Como nós vimos aqui na vida de Davi, né? O pecado, ele não vai permanecer oculto para sempre, né? Ou podemos dizer assim, não vai permanecer oculto por muito tempo. Em uma hora esse pecado virá à tona. Em Lucas, no capítulo 8 e versículo 17, diz assim: porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecido, nem trazida à luz. Então veja, né? Não há nada, nenhuma coisa secreta que não venha a ser conhecida nem trazida à luz, mais cedo ou mais tarde será então revelado, inclusive, dentro do nosso contexto, o pecado. Então, fica essas 4 aplicações aqui para a minha vida e para a sua vida. Na sequência do nosso estudo, nós vamos para o nosso 5º tópico, que eu vou dividir mais precisamente em 5 partes, né? Nós vamos dividir essa 5ª parte aqui em 5 partes para aprofundarmos parte a parte os versos, né? Explicando detalhadamente, fazendo a exegese, a interpretação e trazendo aqui lições para nossas vidas a partir desse texto, né, do nosso estudo, a queda de Davi. Se você não nos segue aqui no Instagram, se você estiver vendo pelo Instagram, passa a nos seguir. Se você for pelo Facebook, da mesma forma, ou pelo YouTube, o canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado então ao mundo religioso, onde falamos e abordamos, trazemos termos, conceitos e doutrinas das mais diversas religiões. É isso, né? E até o próximo vídeo, até a continuidade do nosso estudo.